Pronto. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre o nosso terceiro pilar. É, o primeiro pilar, nós conversamos um pouquinho sobre direitos fundamentais, dignidade humana, aqueles conceitos, né? Liberdade, equidade. Fizemos isso em 3 encontros. O segundo pilar, nós tratamos de alguns elementos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também em 3 encontros. Agora nós entramos no nosso terceiro pilar, que é falar sobre segurança da informação, que vamos desenvolver também em 3 encontros. Depois falaremos sobre inteligência artificial, também em 3 encontros, e finalizamos o semestre com filosofia da mente. Esse pilar de segurança da informação, nós vamos trabalhar ele em 3 encontros. O primeiro e o segundo encontro, eles serão encontros que eu diria assim, mais teóricos, gerenciais. Uma visão mais ampla sobre segurança da informação. No último encontro, aí nós vamos tratar de alguns aspectos mais técnicos, né? A natureza de alguns ataques, a arquitetura, eu diria assim, de alguns ataques. Então, ataque de negação de serviço, DDoS, DDoS, ataques de buffer overflow, que é a sobrescrita de código em pilha em tempo de memória, utilizando registradores da máquina. Enfim, lá são detalhes bem, diria assim, mais técnicos mesmo, só para a gente poder enxergar um pouquinho como que é construído, vamos dizer assim, a violação dos princípios da segurança. Mas para chegarmos lá, eu acho importante nós termos essa visão geral. Sempre tendo em vista que nós estamos conversando sobre essas coisas porque essa disciplina, que é inovação e transformação digital como garantia de direitos fundamentais, nós estamos dialogando nessa sociedade global de dados, qual que é a importância, então, de nós termos mecanismos, né, não só de curadoria de dados, e aí nós vamos falar de LGPD, por exemplo, mas também mecanismos de garantia da segurança da informação desses dados, no sentido de garantir os direitos fundamentais. Hoje nós temos um conjunto de dados ao nosso respeito que estão espalhados aí em várias plataformas, né? Então, são dados de geolocalização, são dados de preferências de compra, dados de preferências de navegação, e daí a importância disso. Quando nós chegamos lá em Filosofia da Mente, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas a semana passada, nos Estados Unidos, um estado americano lançou uma legislação que proíbe a leitura da ideação mental, do pensamento. Essa legislação já existe nos Estados Unidos, não, na Europa. Né? Há cerca de 1 ou 2 anos atrás, na Europa já foi sancionada uma legislação dessa natureza. No Brasil, nesse exato momento, tem um projeto de lei de 2023 também tentando criar uma legislação da mesma natureza. Quando chegarmos lá em Filosofia da Mente, eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero destacar com isso é que as legislações que vão buscar a garantia da segurança de dado e informações, seja legislações como a LGPD ou legislações complementares, como esse projeto de lei que proíbe a leitura de ideação mental, como projeto de lei que regula a inteligência artificial, que regula plataformas. Nesse exato momento, o MEC está com uma legislação para criar uma política nacional de proteção das crianças e adolescentes frente às plataformas. Então, veja que tudo isso está dialogando com a importância que a sociedade começa a perceber em relação aos dados pessoais que estão dentro de sistemas. O que eu quero dizer com isso, finalizando, é que mais e mais legislações vão surgir nesse sentido e a TI, a segurança da informação, a proteção de dados, ela, de forma inevitável, cada vez mais vai ser requisitada, estar presente enquanto meio para poder garantir essa segurança. Então, hoje a gente começa a falar sobre isso, mas primeiro com um aspecto assim mais amplo, né? E depois a gente vai fechando esse funil. Então, a gente começa com um funil grande e vai fechando até chegar lá no cotejo de alguns tipos de ataque, tá bom? E daí vocês fiquem à vontade para poder me interromper, seja aqui pelo chat, seja aqui pelo microfone, enfim, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, que é uma referência, né, para nós podermos seguir o nosso diálogo aqui. E é isso. Vocês estão conseguindo enxergar já aqui a minha tela para a gente ler, só para poder eu ter uma ideia se estão enxergando? Está visível para todos? Sim, Consegue sim, dá enxergar? para ver. Tá, maravilha, pessoal. Então tá. Então, para nós começarmos a falar sobre segurança da informação, vamos revisitar algumas questões que nós já falamos já, né? Então, a primeira questão é que, tradicionalmente, quando a gente fala de segurança da informação,
algumas organizações, né, já tinham uma cultura de desenvolver política de segurança e, dentro das políticas de segurança, as normas que permitem implementar a segurança da informação. E esse desenvolvimento de políticas e normas, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ele pode ser um desenvolvimento tanto utilizando uma expertise interna, e daí quando você usa puramente uma expertise interna da instituição em um modelo interno, nós temos a nominação disso como boa prática. Então, a boa prática de segurança, né, a boa prática de normas, é aquilo que você desenvolve dentro de casa, que atende requisitos de segurança, mas que, em termos gerais, não é reconhecido pelo mercado. E, em regra geral, não há nenhum problema quanto a isso. Não há nenhum problema até o momento que essa empresa precisa passar por uma auditoria. Porque quando ela precisa passar por uma auditoria e ela contrata, por exemplo, uma agência interna ou externa, na verdade, né, para fazer auditoria, sei lá, a gente fala assim das Big Fives, né, que é a Price, a Stefanini, IBM, essas grandes empresas especializadas em auditoria, essas empresas, quando chegam para poder fazer auditoria, geralmente elas vão seguir algum padrão de mercado, algum padrão internacional. E aí que está a diferença, uma primeira diferença entre boa prática e melhor prática. A boa prática é aquilo que eu desenvolvo dentro de casa com o meu olhar, né? E daí, quando uma auditoria chega, ela pode olhar aquilo e não conseguir ter elementos para auditar. Já a melhor prática é quando eu tenho como referência algum padrão, alguma norma que toda a comunidade reconhece. E a gente começa a falar de normas como a ISO, COBIT, COSO, ITIL, a gente começa a falar desse conjunto normativo. Daqui a pouquinho eu chego nisso. Agora, o ponto importante é que a segurança da informação, ela trabalha para garantir formalmente 4 pilares, né? Na verdade, existem 5 pilares, eu falarei sobre os 5, mas eu nominei aqui somente 4 deles. Então, veja, se eu tenho lá um conjunto de dados, um dataset, e quando eu falo aqui conjunto de dados, pessoal, eu estou falando de dados que estão em banco de dados, que estão dispersos em vários dispositivos, sistemas dentro de uma corporação. Desde dados de negócio, no sentido de dados de titular de dados, de dados operacionais, mas também de dados de dispositivos. O controle de acesso, por exemplo, ao roteador de borda, a um switch, né? Quer dizer, que são equipamentos onde estão trafegando os dados, a um firewall, a um proxy. Então, lógico que são, por exemplo, eu acabei de nominar aqui firewall, proxy, IDS, IPS, né? Que são ferramentas que nos ajudam, enquanto área técnica, a melhorar a segurança, a criar perímetros de segurança, mas veja que são ferramentas que ajudam nós criarmos perímetros de segurança, mas que essas ferramentas também têm que estar elas próprias protegidas. Elas próprias têm que estar resistentes a um ataque. Porque uma coisa é alguém direcionar um ataque numa camada de aplicação a um banco de dados, fazendo, por exemplo, um SQL injection, né? Uma outra coisa é alguém direcionar um ataque para um IDS, um Intrusion Detection System, tentando confundir esse IDS de forma que ele não consiga detectar a assinatura de um ataque. E são coisas diferentes. Então, quando a gente começa a pensar sobre segurança, a gente começa a pensar isso sobre várias camadas, né? Então, dentro do princípio da segurança da informação, o princípio da confidencialidade é quando eu tenho um conjunto de dados e eu tenho que ter mecanismos que garantam que somente pessoas, né, autorizadas, legitimadas, tenham acesso a certo conjunto de dados. Por exemplo, dentro da minha empresa, quem que pode ter acesso aos dados de saúde dos colaboradores? Somente a equipe do RH e talvez nem todo mundo do RH. Talvez algumas pessoas específicas do RH. Porque eu estou falando de um conjunto de dados que pode colocar em risco direitos fundamentais da pessoa. Por exemplo, se lá no meu banco de dados eu tenho lá um laudo médico de que eu tenho um colaborador que tem lúpus, eu não sei se vocês sabem, mas o lúpus é uma doença autoimune, né? A pessoa que tem lúpus, ela pode ficar 15, 20, 30 dias acamada, porque ela tem uma crise de lúpus. Veja que se um colaborador entrega um laudo para um RH justificando a sua ausência em virtude de uma crise de lúpus, imaginem vocês se esse dado vaza. Se pessoas não autorizadas têm acesso a esse dado.
se esse dado vai parar lá na Deep Web, será que essa pessoa depois não pode ter um direito fundamental, que é um direito a trabalho digno, direito a trabalho impactado? Porque amanhã depois ela pode mandar um currículo para outra empresa e se por alguma razão essa empresa tem acesso a essa informação, ela fala, poxa, esse aqui eu não vou contratar, porque olha só, essa pessoa aqui tem lupus, se eu contratar aqui na empresa, é uma pessoa que pode ficar fora de operação funcional por 15 dias, 20 dias, várias vezes no ano. Então, essa pessoa aqui, ó, eu já não contrato. Então, a gente está falando sobre segurança da informação enquanto garantia de direitos fundamentais nesse sentido, né? Então, o princípio da confidencialidade é esse princípio aonde eu vou garantir, por meio de mecanismos de segurança da informação, de que o acesso a certo conjunto de dados será executado somente mediante, por exemplo, a autenticação das pessoas. Autenticação de um fator, autenticação de 2 fatores, autenticação de 3 fatores, que certo conjunto de dados, por exemplo, eu vou mantê-los criptografado, porque mantendo esse conjunto de dados criptografado, se há um vazamento, aquela coluna do meu banco de dados está garantido que terceiros não conseguirão ter acesso. Então, esse é o princípio da confidencialidade em termos gerais. Um outro princípio é o princípio da integridade. O princípio da integridade, ele já vai buscar garantir que os dados não estejam incorretos, que os dados não estejam corrompidos. E quando eu falo dos dados incorretos, não é somente no sentido da correção ou da precisão do dado. Porque, veja, um dado que está no banco de dados, por exemplo, num sistema incorreto, ele só pode ser alterado mediante um processo legítimo na empresa de correção daquele dado. Não posso eu, por exemplo, área operacional, área técnica, achar que aquele dado é incorreto e até mesmo falar assim, nossa, realmente está incorreto isso aqui, eu vou alterar esse dado? Eu não posso fazer isso pela minha livre vontade. Eu tenho que ter um processo interno para a alteração daquele dado. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês enxergarem qual é o risco de alguém corrigir um dado que ele pode achar que está incorreto e as consequências que essa ação, sem ter um processo legítimo, legitimando a correção de dado e as consequências. Hoje, nós sabemos que é um direito fundamental as pessoas, por exemplo, declararem a sua orientação sexual. É um direito fundamental as pessoas terem um nome social. Então, imagine alguém que, de repente, é alguém que você conhece na empresa, aquela pessoa a vida toda trabalha na empresa há 5, 10 anos, 15 anos, né? E a vida toda você conheceu aquela pessoa como ele. Então, sei lá, é Marcelo. Daí, de repente, essa pessoa ir lá no banco de dados, então, no campo sexo, vai estar lá sexo M masculino, de Marcelo. Só que essa pessoa, dentro dos seus direitos fundamentais, garantido constitucionalmente, resolve mudar de sexo, ela declara uma outra opção sexual e ela passa a adotar um nome social e de Marcelo, ela passa a se chamar Marcela, porque é assim que ela se identifica agora. E daí alguém vai lá no RH do banco de dados e muda o nome daquela pessoa e o sexo dela de masculino para feminino. Muda o nome dela de Marcelo para Marcela. Daí alguém lá, né, sem um legítimo processo, vê aquela informação e fala, não, mas está errado isso. Esse aqui é o Marcelo. O sexo dele não é feminino, é masculino. E a pessoa vai lá sem um processo legal e muda esse dado. Olha só, você já está gerando um problema. Percebe? Ou seja, o dado, mesmo que eu desconfie que ele está incorreto, eu preciso de um processo formal legitimando a alteração do dado. Esse é um exemplo simples, mas complexo, porque isso gera consequências diversas para a organização que faz essa alteração, porque ela está violando o direito fundamental. Um exemplo. Um outro exemplo que eu acho, todos esses exemplos que eu estou comentando são casos concretos que nós já enfrentamos, né? Um outro exemplo que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, nós estávamos num projeto numa editora, a editora lançou um livro de um autor italiano e o nome do autor era Daniela. E alguém lá na TI, quando viu aquilo, achou que estava errado, porque ele sabia que o autor não era uma mulher, era um homem. E foi lá e mudou o nome na capa do livro de Daniela para Daniel. E foram impressos milhares de livros. Qual foi o problema aqui? O problema é que era um autor italiano. E na Itália, Daniela é um nome masculino. E quando o autor tomou conhecimento, ele falou assim: não, não autorizo. Eu quero que faça a reimpressão de todos os livros novamente com a capa. Porque o meu nome correto é Daniela, não é Daniel.
veja que foi alguém que talvez com boa intenção foi fazer uma alteração na integridade do dado, pensando que bem estava agindo, mas fez aquilo sem um legítimo processo. Então percebam vocês que um dado que está incorreto, ele tem que permanecer incorreto até que se venha um processo legítimo, geralmente esse processo demandado pelas áreas de negócio de uma organização, autorizando a alteração do dado. Eu formalizo isso. Você pode ter sistemas internos, né, para abertura de chamado. Isso pode vir para você através do e-mail. E aí você tem ali a demanda, a formalização da alteração. E aí sim você autoriza, ou você altera e as coisas continuam. Isso é uma dimensão da integridade. Mas há outras dimensões quando alguém, por exemplo, tenta, e pode ser de forma intencional, corromper um dado, né? Então, se alguém tenta corromper um dado, aí você tem que ter mecanismos como backup para restaurar o sistema no estado que estava, retornando à operação de uma organização de forma normal, porque o dado foi corrompido. Né? Quer dizer, ninguém foi lá intencionalmente e fez uma alteração, mas pode ser uma falha de sistema, pode ser uma falha de hardware que corrompeu lá um conjunto, um segmento do disco e corrompeu o dado. Então, como é que eu me protejo disso? Backup. Restauro o último backup e a operação continua em produção. Então, veja que eu dialoguei um pouquinho aqui com o princípio da integridade. Um próximo princípio é o princípio da disponibilidade. Se nós dependemos, se as empresas dependem de dados, o que se espera é que os dados estejam disponíveis, que os sistemas estejam disponíveis, que o momento que alguém vai acessar um sistema para fazer uma consulta, uma transação, que esteja disponível. Por exemplo, nós que hoje em dia, a maioria de nós, ou boa parte de nós, né, nessa mudança na informatização do sistema bancário, hoje em dia talvez não seja mais comum, não seja tão comum você se deslocar a uma agência. Nós fazemos talvez muitas das nossas transações bancárias por meio de app. Por meio de app, você vai lá, resgata um valor, você aplica um valor, você faz a transferência de valores. Quer dizer, o dinheiro que está lá no banco é do banco ou é seu? O dinheiro é seu. O banco é um gestor daquele dinheiro. O que que você, enquanto usuário, espera? O que você espera é que a qualquer tempo, quando você abre o seu app para acessar o banco, o sistema esteja o quê? Disponível. Você não espera lidar com um sistema bancário que a todo instante se mostre indisponível, se mostre instável. Então, o princípio da disponibilidade é um princípio que tem relação com a segurança da informação. E aí a gente vai tratar desse princípio enquanto segurança, como, por exemplo, você tem um sistema que ali é alvo de um ataque de negação de serviço. Seja um ataque de DDoS, seja um ataque de DRDoS, né? Então, aí é o princípio da disponibilidade. O princípio da autenticidade é um princípio que vai garantir que somente pessoas legitimamente autorizadas e autenticadas vão ter acesso a certos dados. Então, para isso, eu tenho credenciais de acesso, eu tenho as alçadas de acesso. O processo de autenticação, né, tem aquela questão do 3A, o AAA. Né? O primeiro A de um processo de autenticação é quando eu consigo fazer a autenticação. Ou seja, aquele usuário e a senha estão corretos. Autentiquei. O segundo A é a autorização. Uma coisa é você autenticar. Uma outra coisa é você autorizar o nível de acesso que a pessoa pode ter. Essa pessoa, por meio dessa autenticação, ela tem uma alçada, ela tem um nível de acesso que permite, por exemplo, fazer somente consultas ao banco de dados. Ela não consegue fazer alteração, ela não consegue fazer exclusão de dados, ela só consegue consultar. É a autorização que ela tem. E o terceiro A é do accountability, é onde eu faço ali a preservação de logs, de evidências, para ter a rastreabilidade das transações que foram realizadas nos sistemas. Tanto uma questão de rastreabilidade para uma questão de auditoria, como, por exemplo, no banco de dados, se eu tiver que fazer um rollback do banco de dados. Ou seja, eu tiver que voltar, né, retornar as transações ao estado anterior. Então, eu preciso ter essas questões. Agora, é claro que tudo isso, por exemplo, um banco de dados que você habilita, a depender do que você habilita de auditoria lá, você pode pesar muito o banco. Se você for guardar, né, o estado de transação de cada transação do banco de dados, a depender do banco de dados, você vai ter que ter quase que um storage somente dedicado para isso. E aí começa toda aquela parte de governança de dados para poder entender, então, quais são os dados, quais são as transações
que eu preciso garantir. E um quinto princípio, que não está aqui, é o princípio do não repúdio. É aquele princípio onde pessoas não conseguem negar que certas informações, que certas transações foram de fato realizadas por elas. Né? Quer dizer, não tem como você negar, é o não repúdio. Aqui eu coloquei somente esses quatro princípios, porque no Brasil nós temos uma política nacional de segurança da informação. E a nossa política nacional de segurança da informação, que ela é um guia orientativo para a esfera federal e estadual, ela só trata esses quatro princípios. A nossa política nacional, ela não trata do princípio do não repúdio. Mas políticas, como, por exemplo, nos Estados Unidos e em Estados europeus, elas tratam de cinco princípios, ou seja, esses quatro aqui, e além disso, também o não repúdio. Bom, nessa primeira abordagem, então, o que é importante observarmos que qualquer desses princípios que são atacados pode caracterizar um incidente de segurança da informação. O sistema está indisponível em virtude de um ataque de negação de serviço, um DDoS, um DRDoS. Isso é incidente de informação. Agora, o sistema está indisponível porque houve uma falha no hardware. Isso já não é um incidente de segurança, é um incidente operacional. Houve uma falha no hardware, percebe? Então, nós temos o entendimento de que o ataque a esses princípios, eles podem ser em virtude de um ataque intencional ou não, mas eles, quando ocorrem sobre esses princípios, eles podem caracterizar um incidente de segurança. Até aqui tudo bem? Vou avançando aqui, né? Eu estou vendo aqui o André sinalizou que sim, como é o único que eu estou vendo aqui, eu vou seguir assim, o André como minha referência, está tudo bem, né? Uma outra coisa importante aqui é que a área técnica, né, ela opera dentro das empresas de acordo com a orientação das áreas de negócio. Porque, veja, a área técnica, ela toma uma série de decisões, por exemplo, sobre uma arquitetura de rede, né? Então, ela tem uma rede de primeira camada, segunda camada, ela resolve que é adequado ter um firewall naquele segmento, ela vai escolher qual é a tecnologia de firewall que ela vai utilizar, ela acha que tem que botar um IDS ali no segmento, um IPS, ela vai selecionar lá uma solução, sei lá, de antivírus. Isso são decisões técnicas, né? Agora, como ou quais são os sistemas e o nível de proteção desses sistemas tem que ser orientado pela área de negócio. Porque, veja, se a área de TI tentar garantir o mesmo nível de segurança para tudo que for sistema, a conta disso é muito alta. E a TI, a princípio, formalmente, ela não sabe qual é o valor do dado. Quem consegue direcionar qual é o valor de um conjunto de dados é a área de negócio. Lógico que a TI tem uma suspeita disso. Enquanto bom senso, né? Nós falamos, poxa, esse dado aqui é um banco de dados dos dados do resultado de exame médico de uma clínica laboratorial. Poxa, isso aqui é muito importante, né? Lógico que a TI consegue enxergar isso, mas a TI precisa formalmente que a área de negócio fale isso. Ó, esse aqui de fato é importante. E aí a TI vai lá e protege aquele dado. A TI sabe que, de repente, garantir a segurança de um banco de dados que tem lá autenticação biométrica para os colaboradores, né, que vão entrar na empresa, existe legislação que fala que quando uma empresa tem mais que 20 pessoas, a autenticação tem que ser agora biométrica. Então, eu tenho lá na porta da empresa um mecanismo, né, que a pessoa coloca o dedo, de repente eu tenho ali um reconhecimento facial. Então, a TI sabe que aquilo ali é importante. Mas veja, isso não é tão importante em termos de disponibilidade quanto é o banco de dados que tem os laudos médicos do laboratório. Mas isso é importante, por outro lado, garantir a segurança desse sisteminha de autenticação biométrica, porque a biometria é um dado pessoal sensível. Então, eu tenho que garantir sobre esse dado uma boa segurança em relação, por exemplo, à confidencialidade, mas talvez não o mesmo nível de segurança em relação à disponibilidade que eu tenho em relação ao banco de dados que tem laudo médico. Então, veja que eu tenho já níveis de diferença de Como é ruim não garantias, usar né, fone. em virtude do tipo de serviço que está sendo ofertado. É, Tá? porque o som é uma merda. Pessoal, tem alguém? Acho que. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Bom, por outro lado, nós já falamos sobre isso no último encontro, daí vem essas legislações todas, né, como a privacidade, a LGPD, legislações como essa que eu acabei de comentar, que os Estados Unidos sancionou, que a Europa já tem, esses movimentos que eu acabei de falar que o MEC está fazendo, que é uma política nacional de segurança de crianças e adolescentes em plataformas digitais.
esse processo agora começou agora, o MEC está construindo isso, esse movimento de construir essa política nacional, porque sim, crianças e adolescentes estão muito vulneráveis nos seus direitos fundamentais frente à plataforma, frente ao tipo de propaganda que são expostos, né? É, nós temos no Congresso um projeto de lei para regulamentar plataformas. Então, essas legislações trazem uma outra dimensão, que são as políticas de privacidade com esses elementos, né? Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre segurança da informação, sobre privacidade, e um grande problema do país, né? Nós, enquanto Brasil, temos um grande problema, que é o letramento digital. Nós somos um país muito desigual, extremamente desigual, e nós temos uma massa imensa de pessoas que possuem baixa alfabetização, e aqui eu estou falando alfabetização não no sentido da pessoa conseguir ou não ler um texto, mas o que a literatura chama de analfabeto funcional, que consegue ler um texto, mas não consegue interpretar um texto, né? Esse é um problema. Agora, imaginem os senhores, quando que a gente tem a dimensão das pessoas que têm baixo letramento digital, ou seja, que têm dificuldade de operar com sistemas. Um exemplo disso, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o INSS, né, da questão da Previdência Social, já há alguns anos, ele faz a prova de vida por meio digital. Antigamente, vocês sabem que todo segurado do INSS, uma vez por ano, ele tinha anteriormente que ir a uma agência do INSS para comprovar que estava vivo. Então, ele ia até uma agência, apresentava um documento, o funcionário fala assim, ok, esse fulano é aposentado, está vivo, ele continua recebendo o benefício. Se ele não se apresentasse a uma agência em até 30 dias depois do aniversário dele, a data de referência é o aniversário, o benefício era cortado. Porque foi assim, essa pessoa que não apareceu, já passaram-se 30 dias do aniversário dele, então talvez tenha falecido. O benefício era cortado. O INSS mudou esse processo. A prova de vida agora é digital. Então as pessoas têm que instalar um app, né? E daí, quando chega lá o seu aniversário, ele tem que abrir o app e tirar ali, o app vai orientando, ó, cabeça para frente, olha para o lado, olha para o outro. Isso gera a prova de vida. A quantidade de pessoas idosas, imaginem vocês, que têm dificuldade em utilizar um app para poder fazer esse procedimento, que a princípio é simples. A quantidade de pessoas, por exemplo, que talvez nem tenham dificuldade, mas não tem recurso para isso, né? É um idoso que tem uma dificuldade com o digital. A gente está falando de letramento digital. Perceba que tudo isso aqui impacta uma coisa que é a lente principal dessa nossa conversa toda, que é a garantia de direito fundamental. A pessoa que tem o benefício da Previdência é um direito fundamental, garantido na Constituição esse benefício. A partir do momento que o sistema se torna totalmente digital, que é a prova de vida digital, e você tem lá um beneficiário que tem um baixo letramento digital, ele vai ter dificuldade com isso, o que pode impactar no direito fundamental dele, que é o recebimento do benefício, porque pode ser cortado por ele não ter feito a prova de vida. Até aqui tudo bem? Está claro isso aqui? Então, nós tratamos aqui de 3 pilares, tá bom? Então, eu vou avançar aqui um pouco mais. Então, pronto, já falei sobre isso, né, sobre proteção de direitos fundamentais. Um exemplo foi isso que eu dei aqui do INSS, né? Agora, esses princípios, e aqui estão, então, né, a confidencialidade, integridade, privacidade e não repúdio. Aqui, então, estão os 5 princípios, né? Nós temos que enxergar que essas camadas de proteção é em relação ao conjunto de dados em várias dimensões. O conjunto de dados, enquanto dado puro, aonde não existe ainda uma rotulagem desse dado, então aquilo ali é um dado bruto, é um conjunto de números, né, que eu não sei exatamente o que significa, porque eu não estou olhando aqueles dados sobre uma rotulagem, por exemplo, de uma coluna do banco de dados, eu tenho que ter proteção. Esses dados, quando viram informação, que é quando eu rotulei o dado, o exemplo que eu sempre utilizo, né? Eu falo verde, amarelo, vermelho. O que que é isso? São cores, mas vocês não sabem o significado. Vocês não sabem se eu estou falando das minhas cores de preferência, das cores de trânsito, das cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que está passando agora por essa calamidade toda, né? Então, isso é dado. Quando eu falo, estou falando das cores de trânsito, você sabe então, ou agora isso virou uma informação porque é verde, amarelo e vermelho em relação azul, amarelo, verde, né? Verde, mas vermelho em relação à cor de trânsito da informação. E se todo mundo conhece o significado, verde, siga, amarelo, atenção, vermelho, pare, isso virou conhecimento.
Uma corporação, uma empresa, uma organização, ela coleta, então, um conjunto de dados, transforma esse dado em informação e depois em conhecimento para tomada de decisão. Então, esse conhecimento, essa informação, vai ser o pilar para a tomada de informação. Se a empresa quer expandir, por exemplo, num segmento, aquela pesquisa que ela realizou para conhecer o público, né, vai virar informação, conhecimento, que ajuda ela a tomar decisões estratégicas para qual é o segmento mais interessante para poder fazer a expansão dos seus negócios. Qual é o público? Qual é a precificação? Então, quando nós falamos de segurança da informação, nós vamos ter que garantir a segurança sobre essas diversas camadas, né, que os dados se encontram. E, por fim, a segurança da informação, ela é uma das formas de gestão de risco. Então, veja que nós estamos falando aqui essencialmente de cenário de risco, de risco, de redução dos cenários de ataque. E aí eu uso, né, a segurança da informação como uma ferramenta de gestão de risco, tanto sobre ativos físicos, como também sobre os ativos digitais. O nome ativo é um nome que melhores práticas como a ISO nomeia tudo aquilo que tem dado, informação, conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou falando de um roteador tem não só a informação de autenticação para eu poder acessar aquele roteador, para poder alterar configurações, mas um roteador, um switch, ele também tem que ter garantia para que alguém não espete ali numa porta spam do switch um um TCP dump, um sniffer, para coletar os dados que estão trafegando no canal. Gestão de risco, né? Então veja que a gestão de risco é sobre um ativo de informação que aqui, como eu nominei, um roteador, um switch, um banco de dados, mas também sobre meios físicos. Então, por exemplo, lá na área de RH, que tem lá um arquivo que tem a pasta dos colaboradores, que alguém, quando fica ausente por questão de saúde, uma semana depois chega lá e entrega um atestado médico impresso, em papel. O RH pega aquele atestado médico em papel, vai lá e coloca na pasta do colaborador. Isso é um ativo físico. Então, ativo é tudo aquilo que tem informação. E, lógico, aquele armário tem que estar num espaço controlado, tem que ter uma chave. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso àquele espaço, né? Então, há um controle, tudo bem? Então, segurança da informação é uma das ferramentas de gestão de risco, né? Mas não a única, mas uma delas, tá? Agora, quando nós falamos de risco, em termos de metodologia, olhando para riscos de negócio, né, ou os riscos institucionais, existem vários tipos de risco. Você tem risco de mercado, que é quando, por exemplo, você tem variações dentro de valor do dólar, por exemplo, e uma empresa, ela pode aumentar ou perder valor porque houve uma variação muito grande no dólar, houve uma variação muito grande nas taxas econômicas. Veja que isso afeta o desempenho de uma empresa, isso é um risco de mercado. Você tem o risco de crédito, né? Então, por exemplo, se a empresa tem maior ou menor liquidez com seus ativos, com as informações, com os serviços e produtos que oferece, isso é um risco de crédito que afeta o valor da empresa, a instituição. Você tem risco legal, risco legal aqui, por exemplo, você tem risco trabalhista, de uma empresa não estar adequadamente respeitando a legislação trabalhista, isso é um risco. Você tem risco de não estar em conformidade adequada com uma lei geral de proteção das pessoais. Você tem risco de não ter campanhas adequadas para o enfrentamento do assédio moral e assédio sexual dentro do ambiente corporativo. Risco legal. Por quê? Porque existem legislações que falam sobre isso. E nós chegamos no risco operacional. E é dentro do risco operacional que a segurança da informação, a partir dos riscos tecnológicos, se manifesta. Então, segurança da informação é uma gestão de risco que está dentro de um risco tecnológico associado a um risco operacional. Então, em termos de nomenclatura, quando você vai discutir isso nos fóruns que discutem risco, e quando você discute segurança da informação, a gente não está discutindo um risco que é risco de mercado, nem um risco de crédito, nem um risco legal. Nós estamos discutindo sobre um risco operacional. Então, é aí que se encontra a segurança da informação enquanto gestão de risco, risco operacional. Ou seja, que pode impactar a operação da empresa. Um banco de dados que fica indisponível afeta a operação de qualquer empresa hoje, né? Se você ficar indisponível, você não opera. Imagine uma rede bancária com o seu sistema de ATM fora do ar, não opera. O Uber com a rede fora do ar, não opera. O iFood não opera. Uma clínica que permita que as pessoas façam a consulta
do resultado médico indisponível, não altera. Então, veja que cada vez mais há uma dependência de sistemas e, consequentemente, de mais e mais profissionais que compreendam em profundidade segurança para melhorar esses sistemas. Eu poderia aqui, e vocês também, dar 1000 exemplos, mas eu vou me limitar assim a mais um exemplo. Você já deve ter percebido, quem viajou nos últimos tempos de avião, que você hoje, quando vai ali passar na primeira filtragem do embarque, você não precisa, talvez, mais entregar um carnê ou um boleto para alguém que faz a leitura. Já tem várias máquinas que você aproxima ou o papel impresso ou o seu celular do próprio escaneamento e a própria máquina já faz o escaneamento e abre para você a cancela. Veja que é uma dependência sistêmica isso. Se aquele sistema fica fora do ar, imagina já o contratempo que isso não gera para uma pessoa. E por que um sistema desse pode ficar fora do ar? Porque alguém pode, de repente, achar uma vulnerabilidade e fazer um ataque de negação de serviço e tirar todo um sistema de autenticação ali de controle de entrada e saída para as áreas de embarque do ar. E aí você já começa a ter fila, gente reclamando, já vai impactar lá, de repente, na decolagem do voo, porque os passageiros não ficaram mais lento, ficou mais lento o processo de entrada. Veja que o risco operacional, ele vai impactar no negócio, a depender do tipo de risco que nós estamos falando. Então, essa é uma visão importante, assim, gerencial e estratégica em relação ao risco, né? Muito bem. Agora, tudo bem até aqui? Posso avançar? Tranquilo? Só me sinalize que se está tudo ok, né? Agora, desculpa, pessoal, eu estou meio gripado, então, de vez em quando eu dou uma tossida aqui. Agora, imaginem, quando a gente começa a falar sobre qual é o grau de maturidade de uma organização em relação ao risco. Então, você pode ter uma organização, uma empresa, seja qual for o porte dela, que não existe nada ainda, ela não tem nenhuma cultura de segurança, ela tem banco de dados, tem sistemas, mas que ela não tem ainda nenhuma medida, ou por incompetência da empresa, ou porque aquilo não foi prioridade, ou porque ainda os gestores não pensaram a respeito disso. Infelizmente, o Brasil, né, isso é uma crítica, e nós que estamos aqui conversando sobre isso, e até com a liberdade de crítica, para que nós possamos ajudar a melhorar isso, nós temos uma baixa cultura de gestão de risco no país. Muitas vezes aqui no país, as ações só são adotadas depois que o mal maior acontece. Exemplo, nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos até onde eu tenho acompanhado, já haviam indicadores, sinalizações de pesquisadores apontando que existia um risco iminente ali de uma tragédia, de uma situação dessa natureza. Já tinham pesquisadores lá apontando isso, né? Que a forma como a cidade estava estruturada, a falta de sistemas de escoamento de água e com os dados históricos do aumento do volume de chuvas, era uma tragédia pré-anunciada. Mas pela falta de uma cultura de gestão de risco, não se adotou medida preventivamente. Olha o dano aí que gerou isso. Entende o que eu estou falando sobre a cultura de gestão de risco? No país, nós temos essa cultura muito baixa. Nós trabalhamos muito no Brasil no limite. A gente vai operando no limite enquanto a coisa está funcionando. Daí, o dia que alguma coisa der errada, é que alguém vai colocar dinheiro, vai correr atrás de poder melhorar. Isso não é só esse exemplo do Rio Grande do Sul, que eu fico muito triste de ter que usar isso como exemplo, mas é algo que nos permite enxergar a baixa cultura de gestão de risco que nós temos. E o vale mesmo para as empresas. Então, muitas vezes, as empresas vão operando no limite, né? No limite. Não tem backup. Né? O backup garante o quê? Garante ali a continuidade do negócio, integridade de dados. Ah, não tem backup. Ah, por quê? Porque é caro comprar serviço de nuvem, é caro comprar fita, robô, né? Não tem os sistemas de desenvolvimento, homologação, produção. Por quê? Porque vou ter que montar aí máquinas virtuais, vou ter que gastar mais recurso. Então, vai misturando tudo. Daí, o dia que acontece um dano, daí começa a tentar tomar providência. É diferente isso nos Estados Unidos e na Europa. Estados Unidos e Europa, existe uma cultura maior de gestão e prevenção ao risco. Né? Então, você tem ali investimentos mais direcionados, mais consistentes para reduzir risco. Então, pronto. Então, esse modelo da maturidade em segurança, ele começa ali com uma empresa que não tem nada, daí quando ela percebe que ela precisa ter algo, né? Ou porque existe uma obrigação legal, como exemplo a LGPD, como exemplo a questão do CIPA mais A, ela começa a dar foco em compliance, em conformidade, então ela vai buscar estar em conformidade com uma legislação, porque se ela não tiver em conformidade, ela não consegue participar de uma licitação, por exemplo,
porque a licitação lá nos seus requisitos vai ter que, olha, você tem que ter lá sistemas de segurança, as suas equipes têm que estar preparadas, você tem que ter mecanismos de resposta a incidente. Então, poxa, para eu poder participar de uma licitação, eu tenho que estar em conformidade, daí ela começa a adotar medidas, né? Depois que ela consegue chegar no nível de conformidade, ela tem um próximo desafio, que é gerar uma consciência e mudança de comportamento nas suas equipes, porque sim, se antes ela não tinha regra sobre essas coisas, não tinha regra sobre autenticação, sobre controle de acesso, sobre autenticidade, agora ela precisa treinar as pessoas. E as pessoas vão reclamar que tornou a vida delas mais difícil, que antes ela conseguia acessar o banco de dados de forma direta, mas agora tem que se autenticar, que antes ela tinha acesso direto a um conjunto de datasets, agora não consegue mais se não houver autorização de uma área. Então as pessoas, é uma resistência natural, né? Então você daí, as empresas têm que ter um esforço de conscientização para a mudança de comportamento dos usuários. Olha, nossa autenticação antes era uma autenticação de um fator, né? Um fator é quem é você. Eu sou esse usuário com essa senha. Mas agora nós vamos habilitar uma autenticação de dois fatores. Quem é você e o que você tem. Olha, eu tenho esse token, né? Por quê? Porque nós já sabemos que hoje a autenticação de um fator ela é um pouco resistente a ataques de força bruta. Nós temos vários e vários algoritmos sofisticados que conseguem fazer a dedução de senhas, mesmo senhas complexas, em virtude do alto poder de processamento, com um tempo muito curto. Então, você precisa aumentar a segurança de autenticação, adotando uma autenticação de dois fatores. Quem é você? Eu sou esse usuário com essa senha. E o que, que você tem? Eu tenho esse token, que é um segundo fator. Daí, isso já gera uma resistência, né? Poxa, mas agora eu tenho que ter essa senha, esse outro. Não, mas mais do que isso, uma autenticação de três fatores. Quem é você, o que você tem e da onde você acessa. Então, de repente, um ambiente de desenvolvimento crítico, eu não posso acessar esse ambiente remotamente. Eu só posso acessar se eu estiver logado na rede local. Dentro daqueles blocos de IP específico. De um outro bloco de IP eu não consigo logar. Autenticação, tudo isso, então, dialoga com essa mudança de comportamento dos usuários. Mas isso não basta. Aí tem uma próxima etapa, que é a sustentação do hábito e a mudança de cultura. Porque, veja, aqui todos vocês, todos nós aqui, somos, em alguma medida, alguém que estamos ali envolvido ou temos proximidade com a TI. Ou são das áreas de engenharias, ou são da área de computação. Agora, imagine alguém que está lá na área de negócio, que é um contador, que é da área de marketing, que é da área lá de negócios. Ele não faz parte do dia a dia dele essas coisas todas. Ele quer entrar no sistema e consultar, fazer as coisas acontecerem. Aí você tem que manter o hábito. Uma empresa tem rotatividade, né? Então, durante um ano, a depender de como a empresa é, você pode ter uma empresa com alta ou baixa rotatividade. Então, você tem que manter essa cultura de segurança para aqueles novos que estão entrando, né? E com isso, você chega no modelo robusto de métricas, onde você começa, então, agora a ter mecanismos para acompanhar e mensurar a segurança dentro de uma empresa. E aqui a gente começa a falar de SOC, Security Operations Center, onde você tem ali a centralização e correlação de logs de sistemas de segurança que eu estou falando, não transação, né? Então, quando um pacote passou pelo firewall, passou pelo IDS, chegou na aplicação, esses logs vão chegar lá no SOC, no Security Operations Center, eles são correlacionados e isso pode me dar um indicador se aquilo é ou não um incidente de segurança, se aquilo eu devo ou não ter atenção. Eu começo a perceber que em um determinado bloco de IPs que tradicionalmente não acessa o sistema, começa a tentar acessar o sistema. Eu começo a verificar ali falha de identificação de um usuário e de repente eu descubro que é um usuário que está de férias. Então, durante as férias do usuário, que a conta dele, por regra, deveria estar suspensa, eu começo a perceber lá no meu SOC, por meio da análise de logs, que tem uma tentativa significativa de tentativa de autenticação daquele usuário. Quer dizer, daí, mas se essa pessoa está de férias, o usuário dele está suspenso nesse período, essa tentativa de autenticação, será que aqui não é um ataque? Alguém tentando burlar um sistema? Então, veja que você correlacionar, você ter log é importante. Então, isso aqui é um modelo, né, que está a referência dele lá do SANS. Do SANS. Pessoal, aqui, depois vocês acessem o SANS. O SANS tem um conjunto de dados, informações, conhecimento, artigos, vídeos imenso sobre esse universo que aqui estamos conversando. Então, é uma boa referência para leitura e estudo, né? Então, aqui a gente está falando do modelo de maturidade em segurança, né? Eu diria que no Brasil hoje, a maioria das empresas estão em alguma coisa aqui entre
conformidade e consciência, né? Porque você chegar nesse nível aqui não é fácil, em termos de complexidade mesmo, não é barato. Isso requer, muitas vezes, dentro da organização, você ter uma gerência de segurança da informação, uma equipe grande para poder cuidar das coisas, e vai depender muito do tamanho da empresa. Uma empresa pequena, sei lá, com 4, 5, 10 colaboradores, isso talvez seja até um pouco mais fácil de ser feito, né? E eu digo talvez seja até um pouco mais fácil, porque a depender da quantidade de dados que essa empresa processa, não é tão fácil. Agora, imaginem vocês uma empresa com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 colaboradores. Você manter esse sistema todo, né, íntegro, confidencialidade, disponibilidade, não é algo que você faz com facilidade, né? Então, essa é uma visão geral. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Muito bem. Ó, estou me pautando aqui pelo André, né? Vou seguir, então. Então, peraí, deixa eu parar aqui. Agora, quando a gente, então, começa a pensar sobre essas coisas todas, é, a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, existe um conjunto de modelos que são as melhores práticas que nos ajudam a direcionar esforços, a orientar os esforços. Então, nós temos normas ISO, por exemplo, que são normas internacionais, que no Brasil, essas normas, elas são internalizadas, vamos dizer assim, por meio da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, a ABNT tem vários e vários comitês que, em termos gerais, o que ela faz? Ela pega as normas internacionais da ISO e traduz essa norma para o português. E isso, por si só, é uma oportunidade para todos vocês, não só para se apropriar dessas normas, mas também para fazer network. Porque qualquer um de vocês, o André, o João, o Gabriel, o Arthur, os nomes que estou vendo aqui, né, Rafael, qualquer um de vocês pode entrar lá no site da BNT e se cadastrar e escolher quais comitês que vocês querem fazer parte. Olha, eu quero fazer parte de um comitê de regulação de inteligência artificial. Eu quero fazer parte de um comitê que regula as ISOs de segurança da informação, família 27.000. 27.001, 27.002, 27.015, 27.701. Eu quero fazer parte de uma ISO que regula a parte de acidente do trabalho, biotecnologia, tem isso para tudo. E daí, a partir do momento que você se cadastra naquele comitê, você vai começar a receber informações das evoluções daquela norma, de convite poder participar da tradução da norma para o português brasileiro, português Brasil. E aí, quando essa norma é publicada, o seu nome aparece lá. Olha, o André participou da tradução dessa. Veja que isso ajuda vocês a construir uma coisa chamada reputação digital, né? Quer dizer, quando alguém pesquisar o nome do André lá na internet, de repente, de uma vaga que ele está se candidatando, fala, poxa, olha aqui, ó, o André participou aqui ó, da tradução dessa ISO aqui, da regulação de IA. Pô, que legal. Então, veja que é uma oportunidade de fazer network e de aprender. Então, ISO é a melhor prática de mercado. Nós temos o NIST. O NIST é uma instituição norte-americana e um site que vocês também podem acessar. Se vocês botarem no Google NIST, vocês vão chegar lá. O NIST também lança uma série de normas de segurança da informação, de resposta a incidente. Nós temos o COBIT, nós temos o COSO, que também lançam normas também, assim como a ISO. Nós temos a família de gerências do ITIL, tem a gerência de mudança, GMUD, gerência de continuidade de negócio. Então, vejo que tudo isso são melhores práticas que o mercado reconhece. O que significa isso é que uma grande corporação, quando ela vai passar por um processo de auditoria, geralmente os auditores eles vão auditar a partir de uma referência. E a referência são as melhores práticas de mercado. Eu já fui auditado, né? Eu durante muitos anos, como vocês sabem, minha primeira formação foi em computação. Eu atuei de forma muito direta em computação mais de 30 anos. Exatamente este ano agora, fazem 32 ou 33 anos que eu me formei em computação, né? Então, assim, uma vida atuando nesse segmento, continuo ainda atuando, não tão tecnicamente como eu atuava antes, mas continuo com o pé forte na TI ainda. Então, eu já fui auditado, eu era gerente de segurança de informação de uma grande telecom, já fui auditado, mas também já fui auditor. E, basicamente, de forma geral, o processo de auditoria eu olho a norma e verifico se a empresa está aderente à norma. Se está aderente à norma, ok, você passou. Se não está aderente, caneta vermelha. Tudo aquilo que a norma recomenda e que você não está aderente, caneta vermelha. Inclusive, a depender do setor, se eu estou usando uma melhor prática, isso já é razão para eu levar uma caneta vermelha. Ou seja, caneta vermelha é não conformidade.
né? E aí você tem todo um conjunto de mecanismos que pressiona isso acontecer. Por exemplo, as empresas que têm ação na Bolsa de Valores de Nova York, eles têm que estar em conformidade com uma lei chamada Sarbanes-Oxley, que é uma lei norte-americana. Então, se eu sou uma empresa nacional no Brasil e a minha empresa que eu opero, que eu trabalho, ela tem ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, seja a Nasdaq, por exemplo, eu tenho que estar em conformidade com a Sarbanes-Oxley, que vai falar sobre rastreabilidade de transação e como é que a Bolsa de Valores vai ter segurança de que, de fato, aquela empresa que opera lá está em conformidade, exigindo dessa empresa que a cada 6 meses apresente um relatório de auditoria feito por uma auditoria independente. Então, veja que o mercado tem mecanismos, né, para fazer essas coisas operarem e funcionarem. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Tranquilo? Nós estamos aqui ainda numa visão geral, né? A partir do próximo encontro e do outro, a gente vai, talvez, tratar assim, alguns aspectos mais técnicos. Talvez eu até traga para vocês aqui uns códigos em C, para a gente poder fazer aqui uns experimentos de overflow, né? Leitura de memória. Eu vou ver se eu consigo codar essa semana isso, tá? Muito bem. Agora, quando nós falamos na construção, então, de políticas, normas, procedimentos, né, eu tenho, primeiro, uma hierarquia dos documentos. Veja que, se eu sou área de TI, os documentos, eles servem não só para me dar uma segurança jurídica, operacional, para me garantir uma continuidade de negócio, porque, de repente, se o Frank é responsável pela configuração do firewall, e, de repente, o Frank saiu de férias, o Frank ficou afastado por uma questão de saúde, se eu tenho aquilo documentado, um outro colega pode dar continuidade, né? Quando chega um novo colaborador, o ciclo de aprendizagem dessa nova pessoa é muito mais rápido, porque eu falo, ó, tá aqui a documentação, lê a documentação, depois nós conversamos. Então, você tem vários elementos. Mas a primeira questão importante é que esse conjunto normativo, ele tem que estar alinhado com a estrutura decisória da empresa. Então, o primeiro nível, que é o nível de diretoria, eu tenho aqui um nível estratégico, né? A diretoria geralmente vai definir a estratégia da empresa, o que deve ser feito. Então, aqui é o nível das políticas. Política de segurança, política de privacidade, são documentos estratégicos. Por exemplo, o que é uma diretriz, e aqui esse nível, então, vai tratar de diretriz, né? O que poderia ser uma diretriz de segurança? Todo sistema tem que ter controle de acesso. Olha, eu não entrei no detalhe de como é o controle de acesso. Eu só tenho uma diretriz. Todo sistema tem que ter controle de acesso. Pronto, essa é uma diretriz. Então veja que é uma política estratégica. Sistemas precisam ter controle de acesso. Isso é política. Eu desço uma camada, camada tática. A camada tática é o nível gerencial de uma empresa. No nível gerencial, eu vou ter a regra. O controle de acesso é feito por meio de autenticação de um fator. O usuário tem que ter tal composição de nome, a senha tem que ser no mínimo 8 posições. Posições onde você tem uma mistura de caixa alta com caixa baixa, caractere especial e números. Olha que agora eu já estou detalhando a regra. Isso é nível tático. Daí eu desço uma camada, o nível operacional. É quem vai lá e configura o firewall, é quem vai lá e configura o AD. Como que eu faço para poder fazer a alteração de senha no AD? Daí vai ter o passo a passo, é o procedimento. Passo 1, abra tal interface. Passo 2, acesse tal aba. Passo 3, habilite tal recurso. E, por fim, eu tenho aqui as evidências e artefatos e métricas de que essas coisas estão sendo feitas. Essas evidências, esses artefatos, vão gerar logs lá para o meu centralizador de log. Por exemplo, qualquer sistema hoje em dia opera com syslog. Syslog é um modelo de centralização de log. Então, eu posso ter um servidor de logs que meus sistemas diversos jogam o log para lá e esses logs depois vai para um SOC, uma ferramenta de correlacionamento de informação de dados. A partir desse correlacionamento, eu começo a enxergar a minha rede em termos de vida ou saúde de segurança. Então, veja que ter uma hierarquia de documentos que converse com a hierarquia de decisão da empresa é importante. Isso facilita muito a vida, principalmente quando você tem uma empresa muito grande, né? Então, a primeira camada é a camada de política, onde você tem diretrizes, diretores. Uma segunda camada é a camada de normas,
onde você tem gerência, camada gerencial, nível tático, uma terceira camada, uma camada de procedimento, onde você tem as áreas operacionais, e uma última camada, uma camada de evidências. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Então, vamos supor que é uma empresa de desenvolvimento de software. A primeira pergunta que vai surgir é: entrou um programador novo. Ele pode codar da forma que ele quer? Talvez não. Talvez, por exemplo, a empresa vai ter um manual de programação, e esse manual de programação da empresa não vai ensinar a pessoa a programar. Vai falar que, por exemplo, o nome de variáveis tem que seguir certo tipo de estrutura. O nome de constante tem que ser sempre em caixa alto. O nome de variável tem que ser o modelo Camel. A primeira letra maiúscula, a segunda, a terceira. Ou o nome de variável tem que terminar com numeral. Ou é tudo minúsculo. Percebe? Veja, isso é uma regra. A pessoa não pode usar na sua lógica de programação recursos como GoTo, que são recursos que fogem de uma lógica de programação e joga o processamento do código para um outro ponto do código. É proibido usar. As pessoas não podem usar certas funções porque são funções vulneráveis. E aquela função vulnerável, se for utilizada na programação, pode abrir espaço para um buffer overflow. Por exemplo, eu queria evitar entrar em um detalhe muito técnico aqui, né? Mas eu vou dar um exemplo e depois eu mostro esse exemplo. Uma função simples, por exemplo, você está desenvolvendo um programa em C e você tem lá um campo que pede para o usuário entrar um conjunto de dados. E daí você pode lá ter um scanf, né? O scanf, você pode pegar um conjunto de dados. O scanf, a depender da forma que você utiliza ele, a pessoa pode passar código que permite, a partir de um printf, apresentar dados do registrador, de variáveis de registradores. Então, eu falo assim, olha, você não pode usar um scanf dessa forma, só pode usar de uma outra forma. Veja que a gente está falando aqui de regras, né? Regras, normas, que vai falar qual é as melhores práticas de programação naquela linguagem para aquela empresa. Qual que é a preocupação aqui? Reduzir vulnerabilidades na camada de sistemas, na camada de aplicação. Né? Eu quero reduzir, eu quero desenvolver um código mais robusto, mais resistente a ataques, para reduzir o risco, reduzir o cenário de ataque. Então, veja que segurança da informação, ela é uma coisa que ela pode falar de segurança no aspecto de perímetro, firewall, IDS, PS, antivírus, e ela vai descendo até mesmo a ter regras de manuais de codificação para gerar sistemas, né, com recursos, funcionalidades mais resistentes a certos tipos de ataques. Há configurações e habilitações de funções de banco de dados. Então, no banco de dados, eu vou habilitar certos atributos para evitar, por exemplo, um SQL injection. Então, eu habilitei ali alguns atributos que o banco já tem uma resistência. Então, são várias camadas. Veja que essas camadas sobrepostas, elas não são fáceis de gerenciar. Para sair do exemplo TI, mas voltar ao exemplo de TI, esse conceito de gestão de risco de proteção, nós aplicamos ele em nossas casas. Então, eu vou dar assim, um exemplo geral. Talvez, se você mora numa casa, para poder chegar na porta da sua casa, se você mora numa casa, né, ou se você mora num prédio, talvez para chegar na porta da sua casa, se é uma casa, você tem que passar pelo primeiro portão. Olha, isso já é um mecanismo de segurança, para controle de acesso. Se você mora num prédio, você tem que passar numa portaria, é um mecanismo de controle de acesso. Daí, se você entrou na sua casa, é uma casa e tem um cachorro ali no seu quintal, esse cachorro ele pode ser um cachorro amigo, mas ele também é um mecanismo que vai emitir um alerta, ele vai latir se alguém estranho entrou naquele quintal. De repente, a depender do nível de treinamento desse cachorro, ele vai até morder aquele intruso. Olha, isso é uma segunda camada. Transpondo essa camada, você tem uma outra camada que é a porta da sua casa. Então você tem que abrir aquela porta da casa, as janelas. Entrando na casa, lá no seu quarto, talvez tenha uma porta no seu quarto. E talvez você durma com a porta trancada. Então veja que são todas camadas de segurança para poder proteger o bem maior, que nesse exemplo nosso aqui é a sua vida, que está lá dormindo e no momento do sono estaria vulnerável. Então você colocou aí camadas, talvez você botou ainda câmeras de monitoramento, porque tudo bem, o cachorro latiu a noite inteira, daí no dia seguinte você foi lá ver a câmera de monitoramento e viu que tinha alguém andando por ali na rua, falou, ó, que suspeito isso aqui, alguém foi lá e até forçou o portão. Veja que são mecanismos de alerta e monitoramento. De forma semelhante, essas camadas que eu estou falando, né, camada de programação, perímetro, firewall, funcionalidade do banco de dados, regra de negócios, são camadas de segurança que você vai sobrepondo
para melhorar a segurança em relação aos dados, seja em relação à confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade ou não repúdio, né? Então, essa é uma visão geral. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Me sinalize aqui se o que eu estou falando, se está claro e se está fazendo sentido para vocês. Eu acho que o mais importante, né? Quer dizer, é importante estar claro, mas também é importante fazer sentido para vocês. Está fazendo sentido? Está assim, tá dialogando com vocês? Vocês estão... Está sendo compreensível? Me sinalize aqui uns 2 ou 3 de vocês, por gentileza. Sim, Tô professor, está tranquilo, tudo professor. muito claro, está fazendo sentido. Então, maravilha. Então, dando um passo a mais, deixa eu ver aqui, 20 e 22, né? Então, temos aqui mais 20 ou 30 minutos, né? Agora, se eu tenho, olha só, a gente falou até agora de um monte de coisa de segurança, né? Quer dizer, eu tenho que botar firewall, eu tenho que botar ITS, poxa, eu tenho que preocupar com como que os meus desenvolvedores estão codando, ou se a minha empresa contrata uma fábrica de software, eu tenho que ir lá no contrato, eu tenho que ter respaldos de que aquela fábrica de software, ao entregar para mim o software, ela adotou lá, fez teste de resistência aos ataques mais comuns ou mais tradicionais, que aquele código é resistente a uma força bruta, que aquele código tem controle do tamanho do campo de variável, né? Então, essa fábrica de software, ela vai me entregar um código já passado. E existem hoje ferramentas que fazem teste. Você tem várias ferramentas que automatizam testes, né, de ataque ou resistência a ataque, né? As fábricas de software tem isso já implantado. Mas, enfim. Agora, a pergunta que pode surgir assim é, meu Deus, a empresa tem roteador, a empresa tem firewall, a empresa tem 10 bancos de dados, e são bancos de dados diferentes. Um banco de dados é Oracle, o outro é MySQL, o outro banco de dados é Postgre, o outro banco de dados é SQL Server. Cada banco de dados com as suas características próprias de garantia de segurança. Como é que eu protejo isso? Em que nível eu protejo isso? Aí entra a questão da gestão de risco. O modelo da gestão de risco, e esse aqui é o modelo da ISO, a norma 31000, que eu recomendo muito que vocês procurem isso na internet e façam leitura. Parênteses, aqui na UNB, se vocês entrarem lá no portal da BSE, todo aluno matriculado na UNB tem acesso às normas ISO. É uma parceria da BCE com a BNT. Depois vocês entrem no portal da BCE, que vocês conseguem ter acesso a essas normas sem ter que pagar. Percebe? Isso é uma parceria da UNB via BCE com a ABNT. Depois pesquisem lá na BCE que vocês vão achar lá em algum local esse caminho. Então você vai conseguir lá baixar, por exemplo, uma norma 31000, que é uma norma de gestão de risco, que tem lá, sei lá, 12, 15 páginas, que com facilidade você lê e se apropria do conhecimento. Né? Você consegue lá baixar uma norma 27001, uma norma 27002, 27005, 27701. Aqui, eu nominei aqui algumas das normas. São todas normas que têm da família 27000, são normas de segurança da informação. Mas, enfim, se eu tenho esse conjunto imenso de ativos a proteger, a pergunta que vai surgir é, por onde eu começo? Qual que é o prioritário? O que é mais importante? Né? Quer dizer, mais importante é o quê? É cuidar do firewall ou cuidar do banco de dados? Por que essa pergunta é fundamental? Porque as empresas, os recursos são finitos. De repente, você tem uma empresa que tem 2, 3, 4 somente pessoas de segurança. E aí, essas 4 pessoas, se não tiver uma forma de escalonar e priorizar o risco, ela não sabe por onde começar, por onde eu começo, né? Então, a gestão de risco é uma boa ferramenta para priorização por onde começar. Então, eu começo ali definindo qual é o escopo. O meu escopo de atuação para definição de gestão de risco é o quê? É um escopo interno ou externo? Primeira questão. Eu estou preocupado com o risco interno ou o risco externo? Olha, definiu o escopo. Sim. Em qual contexto? O contexto para desenvolvimento de sistema, o contexto para produção, qual o contexto? Quais são os critérios? Eu quero proteger em função de quais critérios? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, todos os critérios. Então, perceba que você começa a trazer elementos que já vão te dando indícios de priorizações. Bom, definido isso, essa primeira camada aqui de gestão de risco, eu vou avaliar o processo. Eu vou fazer, então, a identificação do risco. Então, eu sei que existe ali um processo de desenvolvimento onde a equipe de desenvolvimento não tem um manual de codificação. O que significa isso? Que não tem um manual que vai orientar que como é o nome de variável, quais são os tipos de funções que devem ser evitadas, né? Então, poxa, isso é um risco.
eu vou analisar o risco. Olha, esse risco, qual a gravidade? Isso é muito grave? Isso pode impactar? Né? Depois eu avalio o risco, qual o impacto se esse risco se manifestar. Veja que eu tenho metodologia e vocês vão achar várias formas de cálculo. Isso aqui é feito por meio de cálculos estatísticos, né? Você pode utilizar aqui modelos de equações complexas, tem vários tipos de modelos de equações, né? Cálculos de equações complexas, que vai gerar, ao final, um score do risco. Esse score do risco, quando eu aplico isso por sistema, por banco de dados, por área de negócio, eu começo agora a ter, ao final, um score do risco. Percebe? O score do risco já é, para mim, um indicador de prioridade. Aqueles riscos que têm score maior, provavelmente são os mais prioritários. Mas eu, TI, defino isso sozinho? Não, eu defino isso com a área de negócio. Então, eu consigo gerar um score de risco. Então, aqueles que têm risco 0,30, por exemplo, eu falo assim, aqueles que têm risco 0,30 é um risco aceitável. Aqueles que estão entre 0,30 e 0,50 é um risco que eu tenho que ter atenção. Aqueles que estão entre 0,51 e 0,70 é um risco médio. O que estão acima disso é alto risco. Alto risco eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que estabelecer ações nesse momento. Então, veja que a gestão de risco, ou seja, você começa a tratar o risco. Né? Então, você estabelece aqui um plano de conformidade, um plano para poder resolver ou minimizar o cenário de risco. E aí a norma vai falar que, sim, eu tenho que manter um processo de monitoramento para ver se aquele plano estabelecido dentro de um ciclo PDCA está sendo cumprido. Eu tenho que ter aqui uma área de relato, de registro, eu tenho que registrar o que está acontecendo e eu tenho que comunicar isso às áreas de negócio, que as ações estão em curso, que está sendo feito. Veja que isso é um modelo de gestão de risco. É fundamental isso para você, então, conseguir estabelecer a priorização, porque senão você pode ficar louco, você, a sua equipe, né? De repente, até se deparar de cuidando de certos riscos que a organização, que a área gerencial e a área estratégica não compreendia como risco necessário, né? Ou não compreendia porque não tinha visão sobre isso, ou não compreendia porque para o negócio aquilo não era estratégico. E se os recursos são limitados, quando eu priorizo os riscos, eu consigo então dialogar melhor com essas camadas, né? Eu fico melhor preparado, por exemplo, para receber uma auditoria, porque eu começo a montar ali meu plano de enfrentamento, eu mostro para a auditoria que eu tenho um plano de enfrentamento ao risco, que o risco foi mensurado a partir de uma metodologia que é uma melhor prática de mercado. Então eu começo a dar respostas interna e externa, né? Tudo bem, tá aqui? Posso avançar? Deixa eu ver aqui no chat, alguém falou alguma coisa? Ok, beleza. Então, aqui no chat só o Rafael, Pedro, o João, sinalizando que tá tudo tranquilo. Muito bem. Agora, quando a gente fala desses riscos, né, nós temos no Brasil o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu também sugiro que vocês procurem na internet ele. Lá tem muito material extremamente interessante sobre essas questões todas. Mas o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele vai falar mais com alta direção da empresa. Ele é um instituto voltado mais para os altos diretores, para o C-Level. Quando eu falo de C-Level, estou falando de CFO, CTO, né? Essa galera que estão ali na camada de direção. Ele fala, então, que você tem linhas de defesa. Então, dentro de um processo de implementação de segurança, né, você tem linhas de defesa. Qual é a primeira linha de defesa? A primeira linha de defesa é a linha operacional. A primeira linha de defesa é justamente essa linha aqui, ó. É a linha operacional que vai implementar as coisas de acordo com as normas. Então, a linha operacional, alguém que está desenvolvendo um sistema, vai garantir que a autenticação de um fator está de acordo com a regra, que a senha, de fato, tem que ter lá 8 posições, mesclando caixa alta, caixa baixa, caractere especial e número. Ó, primeira linha. Sim? Daí você tem uma segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa são a área gerencial e o monitoramento. A área gerencial, que conversa com as equipes de operação para verificar se as equipes de operação estão seguindo as regras e se não estão seguindo, por qual razão, porque a pessoa operacional pode estar seguindo a regra não porque não quer seguir, e de repente não tem recurso para isso, não tem máquina, né, não tem recurso. Então ele vai sinalizar, olha, a gente não está seguindo porque não tem recurso.
né? A gente não está conseguindo. Então, a área gerencial é uma área que, verifica se as áreas operacionais estão seguindo as regras, se não estão seguindo, por qual razão? Falta de recurso? Se é falta de recurso, ela vai lutar junto à alta direção para conseguir, para ter recurso para a área operacional poder seguir a regra. Mas, além disso, vai garantir que a área operacional está botando mecanismos que geram evidência e log, que lá na operação, quando eu habilito lá um sistema, quando eu monto um sistema de autenticação, estou dando um exemplo aqui específico, autenticação, né, que é gerado um log, e esse log vai ser correlacionado, para eu poder enxergar isso de forma sistêmica, né? Então, essa é uma segunda linha de defesa. Na verdade, o IBGC não usa mais a palavra defesa. Antes ele usava a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa, a terceira linha de defesa. Mas algum momento atrás, sei lá, cerca de 2 anos atrás, ele entendeu que a palavra defesa era uma palavra muito bélica, né? Muito assim, forte, e passaram a adotar simplesmente primeira linha, segunda e terceira linha. E a terceira linha é a auditoria. Então, a auditoria é quando eu contrato, eu posso ter uma auditoria interna e uma auditoria externa, mas a auditoria é aquele olho que não está, vamos dizer assim, inserido no negócio de forma direta, que vai olhar se, sim, as normas estão sendo seguidas. Então, me mostra aqui a evidência. A auditoria é isso. A auditoria pega a norma. Você tem uma norma de controle de acesso? Tem. Cadê a norma? Está aqui. Deixa eu ver se você está seguindo a norma. O usuário é composto de senha assim, assim, assim. No sistema me mostra. Cadê? Cadê a configuração? Ah, estou vendo. Me mostra os logs. Eu quero o log disso. Me dá aqui uma relação de 20 usuários aleatórios. E desses 20 usuários, eu quero junto com eles os logs para poder verificar. Entra aqui, nesse usuário aqui, ó. Entra aqui. Me dá uma relação de 20 usuários com a data de última autenticação. Daí lá vai você entrega uma lista que aparece um usuário lá que não se autentica há 60 dias. A auditoria olha aqui e fala assim, não, mas esse usuário não se autentica há 60 dias? Por que que ele continua no sistema ativo? Por que que ele não foi suspenso? Por que que não foi excluído? Puxa, esqueci. Porque o RH, quando desligou a pessoa, não avisou a TI para fazer a exclusão do usuário. Daí ficou lá um usuário que já nem faz mais parte, há 60 dias ativo no sistema, mas não foi excluído. Olha a vulnerabilidade acontecendo. Percebe? Então as coisas vão, né, a auditoria vê isso. Então veja que as áreas da empresa têm que estar conversando uma com a outra. O RH, quando contratou alguém, vai mandar um comando, ou talvez o RH pode ter um sistema para isso, né, de gestão de identidade, que chama-se, né, onde o próprio RH cria as credenciais. E ao criar as credenciais de acesso, a pessoa já consegue acesso ao e-mail, consegue acesso aos sistemas ao qual ela tem que ter acesso. Se é alguém do RH, vai ter acesso ao sistema do RH. Se é alguém da contabilidade, vai ter acesso ao sistema da contabilidade. Se é alguém do desenvolvimento, vai ter acesso às linhas de desenvolvimento, às camadas de desenvolvimento. Mas da mesma forma, quando a pessoa é desligada, o RH vai lá e corta o acesso. Se o RH tem um sistema de gestão de identidade, o próprio RH corta o acesso. Se o RH não tem acesso ao sistema de gestão de identidade, ele tem que notificar a área de TI, para que a TI, então, possa cancelar o acesso, ou suspender, ou deletar aquele usuário, porque senão fica lá o usuário no sistema por 30, 40, 50, 120 dias, um ano, e o usuário nunca foi excluído. É uma vulnerabilidade isso? É uma vulnerabilidade. Percebe? Então, a gestão de risco. A gestão de risco é o envolvimento dessas várias frentes, né? Muito bem. Então, falei um pouquinho sobre isso, né? Agora, eu vou só começar esse tema aqui e vou parar esse tema. Deixa eu ver aqui. Vou falar assim, eu vou começar a pincelar já o nosso conceito para a próxima aula. Agora, o risco, aonde está o risco? A pergunta é, o risco está interno ou o risco está externo? Quer dizer, o risco de violar a confidencialidade de um sistema, de violar a integridade, de violar a disponibilidade, de violar a autenticidade, o não repúdio. Isso é um risco interno ou externo? E aí existe uma falsa percepção das pessoas que esse risco é majoritariamente externo, que é um hacker na madrugada, né, comendo lá um McDonald's que vai invadir o seu sistema para o bel prazer dele. Muitas vezes, colegas, o risco está dentro de casa. Percebe? É alguém dentro de casa que está oferecendo o risco na organização. Alguém que tem acesso ao sistema. Alguém que tem acesso à informação, o risco ele pode estar interno.
Então, essa ideia de que o risco ele é majoritariamente externo, ela não reflete a realidade. Se vocês pesquisarem no Google Acadêmico, nessas coisas todas, né, os mapas de gestão de risco, né, que tem várias empresas de grande porte que fazem isso, vocês vão ver que eles muitas vezes apontam que a maioria dos riscos e dos problemas de segurança é em virtude de uma falha interna. Então, isso é importante de ter em mente, né? Agora, quando a gente começa a falar, então, do risco interno, e aqui eu, então, estou falando especificamente do risco interno, nós vamos ter aqui 3 possibilidades do risco interno. O primeiro, aquela pessoa que gera um risco interno de forma acidental. Cara, eu não queria ter colocado esse banco de dados com laudos médicos na nuvem sem senha. Errei. Foi um erro, coloquei lá. Eu não queria, não tinha intenção. Percebe? Não era minha intenção, mas eu cometi um acidente. Foi uma falha humana. Eu peguei o banco de dados, ou uma parte do banco de dados, gravei no HD externo e coloquei isso na minha bolsa, mas não coloquei uma criptografia, uma senha nesse HD. Cara, e perdi o HD. Caso concreto, com todo o banco de dados, com um conjunto. Foi acidental, não queria. Eu fui furtado. Esse é um risco, percebe? É interno, acidental. Você tem o risco interno do negligente. Aquele que sabia que sim, se ele vai pegar um conjunto de dados e gravar no HD, ele deveria ter feito isso aplicando uma criptografia naquele banco. Ele pega lá um PGP da vida, um GNU-PG, faz a extração do banco, o dump do banco, pega aquele dump, aplica um GNU-PG, um PGP sobre aquilo e gera um arquivo criptografado. Ele usa um sistema como, sei lá, o VeraCrypt. O VeraCrypt é um sistema de código aberto que permite você fazer a criptografia do file system, do sistema de arquivo. Então, tudo que eu gravo naquele HD, eu tenho que montar aquilo ali e abrir ele com o VeraCrypt e poder conseguir acessar os dados. Percebe? Olha, fui negligente, não fiz aquilo. Por quê? Porque eu estava na hora do voo e fui assim mesmo, negligente. E você tem aqui o mal intencionado. Aquela pessoa que está dentro da sua empresa e sim, ela tem a intenção de causar um dano. Intenção porque algumas vezes ela foi contratada para isso. Ela foi contratada pelo concorrente para poder entrar dentro da empresa e começar a navegar ali dentro para ter acesso a sistemas. Por isso que você ter os limites de alçada, né? Alçada, autentiquei, autorizei e fiz rastreabilidade é importante, porque quando a pessoa entra, inicialmente ela vai ter acesso somente ao sistema ABCD. Depois eu amplio o acesso dela. Então veja que o risco interno ele envolve uma questão muito grande. Eu vou voltar nisso aqui no próximo encontro, mas só para deixar como pensamento para vocês, para nós continuarmos nossa discussão no próximo encontro a partir desse ponto. Veja só, quando uma pessoa vai deixar uma empresa, ela vai ser desligada, né? Veja que alguém está dentro de casa. Você tem aqui uma escala de 4 níveis me foge a palavra que agora. Você tem 4 níveis do grau de conflito da saída da pessoa de uma empresa. Primeiro nível, a pessoa pode estar saindo numa boa. Olha, poxa, eu consegui um emprego melhor, com um salário melhor. Poxa, eu gosto de todo mundo aqui. Vamos fazer um churrascão aqui de despedida. Né? Eu estou mudando de cidade. Eu passei num concurso, fui aprovado no concurso. Está todo mundo feliz. Pô, vai dar saudade, que legal. Olha, esse é o nível de saída que você tem zero conflito. A pessoa está saindo numa boa. Aquela pessoa talvez não tenha nenhuma intenção em causar nenhum mal. Você tem um segundo nível, que é aquela pessoa que está saindo de uma empresa porque ela não concorda mais com a posição daquela empresa, ou porque ela não concorda com a posição política dos dirigentes daquela empresa, ou porque ela não concorda com a orientação religiosa que aquela empresa tenta impor, ou porque ela não concorda com a posição ambiental daquela empresa, ela não está de acordo mais em termos de propósito. O propósito daquela empresa não dialoga mais com o propósito dela. Ela percebe, por exemplo, que é uma empresa que não tem boas políticas para acolhimento de pessoas homossexuais, que não tem boas políticas para enfrentamento do preconceito de cor. Então ela fala, poxa, para que eu vou continuar trabalhando nessa empresa que eu vejo que é uma empresa que os próprios diretores são homofóbicos, são preconceituosos? Então percebe que ela já começa a sair dessa empresa com algum grau de conflito, né? Com algum grau de insatisfação, né?
Esse grau de satisfação, a depender do quanto aquela pessoa foi atingida ou não por isso, pode despertar nela um momento de loucura de ir lá no sistema e deletar tudo. Ó, eu vou sair mesmo, vou entrar lá no sistema que eu tenho acesso e vou deletar tudo. Isso é um segundo grau. Um terceiro grau é quando a pessoa, por exemplo, ela já entrou em conflito com os colegas de setor. É uma pessoa que já está brigando ali com os colegas de área, está brigando com a gerência dela, está insatisfeita, né? E talvez a pessoa vai ser desligada, ela está insatisfeita. Então, veja que essa pessoa causa um risco maior. Ela vai ser desligada porque ela já não tem mais ambiente para ela conviver naquela empresa. Essa pessoa, ela pode sentindo, percebendo que vai ser desligada, ir lá e causar a deleção do banco de dados, um monte de arquivo. Você tem um quarto grau, que é quando a pessoa ela é desligada não porque é incompetente, não porque estava em conflito, mas porque simples. Cara, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês são situações que eu já vivi. Simplesmente porque a empresa está passando por uma situação financeira apertada e, para reduzir as perdas financeiras, ela resolve reduzir a equipe e vai demitir 40 pessoas. E daí, simplesmente, chega lá na sua área e fala, eu já passei por isso, quando eu era gerente de uma grande telecom, a empresa resolveu fazer um processo chamado oxigenação. A oxigenação era reduzir a equipe, e o diretor chegou em mim e falou assim, Frank, você tem que demitir 2 pessoas da sua equipe. Cara, eu era gerente de segurança de uma telecom, a minha equipe tinha 47 pessoas. Pode parecer muita gente, mas para uma telecom, cara, é quase nada. Eu tinha 47 pessoas que trabalhavam comigo, todos profissionais extremamente qualificados, muito comprometidos, e que simplesmente chegou um comando da diretoria que eu tinha que demitir 2. E eu fui protelando aquilo, protelando, até que chegou um dia que o meu diretor me chamou e falou assim, Frank, se amanhã você não demitir 2, eu vou escolher 2 e eu vou demitir. Olha só. Cara, ninguém esperava, estava todo mundo trabalhando ali com compromisso. E daí eu tive que olhar e escolher o melhor dano e chamar 2 pessoas a demitir. Imagine uma pessoa que é pega de surpresa, o nível de revolta que essa pessoa não pode se sentir. Olha, eu estou nessa empresa aqui há 10, há 15 anos, e eu estou comentando isso com você porque é um caso real. Eu tive que demitir um colega, e quando eu chamei esse colega para demitir, o cara olhou para mim e falou assim, Frank, foi a pior hora, cara. Eu acabei de financiar um apartamento. Acabei de financiar, cara, e você está me demitindo. Cara, eu me lembro disso porque isso me marcou profundamente, né? Quer dizer, eu não sabia que ele tinha financiado um apartamento, percebe? Daí ele falou assim, cara, eu acabei de financiar um departamento, cara. Isso foi a pior hora. Mas eu também sei que não é culpa sua. Eu sei que esse movimento está acontecendo em toda a empresa, porque já outras áreas já demitiram. Como aqui a nossa área nunca demitiu, eu pensei que nós estávamos fora do movimento. Mas percebe que essa pessoa, depois que está em casa, um dia, 3 dias depois, não pode ser dominada por uma revolta. Entende? E é alguém da empresa, que se não foi cortado o acesso dela, ela pode voltar lá e causar um dano no momento de loucura, no momento de raiva, porque isso é natureza humana. Então perceba que segurança da informação, os cuidados, os processos estarem vinculados, ele dialoga não só com uma questão técnica, mas também dialoga com uma questão humana, né, do momento que a pessoa se encontra. E aqui eu nem estou entrando na questão das pessoas que são contratadas profissionalmente para poder achar a vulnerabilidade. Imaginem vocês, quantos anos uma Embrapa da vida leva para gerar uma semente de qualidade? 5, 10 anos. É investimento em bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, até chegar numa semente de soja para o cerrado que é resistente à praga, que é resistente a uma certa temperatura, ao frio. Imagine uma empresa concorrente que contrate alguém para tentar roubar a fórmula dessa semente e a pessoa consegue roubar essa fórmula em 2 anos. Será que essa empresa ganhou dinheiro? Muito dinheiro. A Embrapa gastou 10 anos ali para desenvolver uma semente com uma qualidade que depois ela vai vender no mercado, e daí vem alguém contra. E isso existe. Eu trabalhei anos numa empresa chamada Kroll, que é uma empresa de investigação cibernética, que eu trabalhava exatamente enfrentando questões dessa natureza, né? De pessoas que operam dentro do mercado, roubando e vendendo informação, né? Então, a segurança da informação é um campo muito grande que não é somente uma questão técnica, apesar de ser, sim, também uma questão muito técnica, mas também é uma questão de gerencial, com a construção de políticas, normas, procedimentos, gestão de risco, monitoramento e estar atento à resposta de incidente.
Nós vamos falar sobre isso mais à frente, a responder incidente. Mas nós vamos voltar, que nós estamos aqui ainda. Então, eu vou finalizar hoje nesse ponto aqui, né, onde a gente começa a caminhar, então, para a identificação aonde está o risco e depois a gente vai avançar para o funil, está descendo, né? E no último encontro a gente começa a falar mais de alguns riscos, alguns olhares mais técnicos. E, pessoal, para poder fechar isso, então vejam vocês que há mercado para vários tipos de atuação. Há mercado para o gestor de risco, uma camada maior, gerencial, estratégica. Há mercado para aquele que cuida da segurança enquanto técnico, né, implementando o sistema. Há mercado para aquele que é auditor de segurança. E aí é uma questão de você ver quais ferramentas que você vai colocar no seu currículo. Cara, eu vou fazer aqui uma certificação de norma ISO. Eu vou lá na BCE, pego a norma ISO, leio a norma ISO, estudo ela, vou lá no YouTube, assisto um monte de vídeo e vou fazer uma prova de certificação. Pronto, sou certificado em auditor ISO 27000. Botei isso no meu currículo. Ó, então, eu quero atuar nesse mercado como auditor de certificação dessa norma. Não, eu quero ser alguém que vou trabalhar fazendo codificação segura, auditoria de código seguro. As empresas contratam a empresa para poder auditar se um código está seguro, né? Eu sou chefe, eu sou líder de uma equipe de código, de codificação. Eu quero me especializar nisso. Existem normas ISO para isso. A programação em C, programação em Python, em Perl, em PHP. Então, vou lá, faço as certificações, coloco isso no meu currículo. Não, eu quero ser gerente. E para gerente, eu tenho que ter habilidades, entender que existem essas normas, que existe ITIL, eu vou me preparar para isso. Então, veja que são ferramentas, né? O mercado de segurança, o que eu quero dizer com isso que eu falei, é que é um dos mercados que está cada vez mais em crescimento. Quanto mais a sociedade se torna digital, quanto mais sistemas começam a tomar decisões em relação a questões das nossas vidas, mais importante é a segurança da informação. E maior é este mercado, né? E aqui eu falo do mercado para grandes organizações, né? Bancos, empresas de grande porte têm uma carência de profissionais especializados em segurança da informação. Pessoal, eu vou finalizando por aqui, só para poder fechar. E ficou claro para todos vocês? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Alguém quer levantar algum ponto de debate? Ou está tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Eu só queria fazer dois comentários. É, o primeiro, contra a questão de letramento digital. Eu acho que muitas vezes a gente tem a impressão de que é o velhinho que está numa cidade pequena, lá longe, que não sabe utilizar o sistema, mas na minha experiência no estágio também, eu tive que trabalhar com servidores e terceirizados para coletar certas informações, utilizando o próprio sistema institucional de maneira um pouco diferente do cotidiano. E eu já vi um índice, assim, 20% de erro de informação, o pessoal não estava conseguindo utilizar o sistema, e não é, de novo, não é aquela imagem do velhinho numa zona rural, ou alguma coisa desse tipo. É servidor, é terceirizado, pessoal informado e qualificado, mas que, utilizando o sistema, utilizando esse sistema digital, não conseguiu fazer a tarefa necessária. E outro ponto é essa questão que eu acho que o senhor está avançando nessa direção, a importância dos sistemas de informação, da tecnologia de informação dentro dos negócios. E eu acho que o tempo de TI como sendo uma área auxiliar, como RH ou finanças, está ficando para trás, e a gente está entrando numa área em que tecnologia da informação é um elemento central nos sistemas. Inclusive, há um tempo atrás, nos sistemas não, nas empresas, um tempo atrás eu fiz um curso que eu fiz um estudo sobre um caso de um banco de Singapura, se não me engano, até colocando aí a notícia no chat, se alguém quiser ver, é que eles fizeram todo esse processo de transformação digital e foi extremamente bem sucedido, porque eles trabalharam nisso desde os princípios organizacionais e estratégicos da empresa, não foi auxiliar. Até eles falam, não é colocar a maquiagem digital, é fazer uma mudança estrutural no núcleo da empresa voltado para essa área de digitalização. André, olha, excelente. Você trouxe dois pontos fundamentais, né? De fato, eu aqui acabei usando um exemplo em relação à terceira idade e tudo mais, né? Mas, de fato, essa carência do letramento digital alcança também pessoas jovens, pessoas bem formadas, né? Mas que têm uma dificuldade com o digital. E quando eu falei dos idosos, é porque na minha mente, um exemplo que eu acabei não usando aqui, é que as pessoas com idade mais avançada,
elas têm, isso são estudos de sociologia sobre isso, que chama-se o medo do botão. Esse medo do botão, isso é introjetado nas pessoas a partir de um cenário mundial que se tinha no passado, que era o cenário da Terceira Guerra Mundial. Então, o imaginário das pessoas, né, de idade mais avançada, é que em algum momento alguém ia apertar um botão vermelho, sabe? Porque era isso que os filmes projetavam, e mísseis seriam lançados para tudo quanto é lado e o mundo ia acabar. Isso gerou nas pessoas, existem vários estudos de sociologia nesse início, o medo do botão, o medo de apertar algo e deletar tudo. Então, é muito comum pessoas com a idade mais avançada ter medo do computador, que é assim, se eu apertar esse botão aqui, será que vai deletar tudo? Né? E se eu clicar aqui, será que vai deletar? Que é ainda essa coisa introjetada do medo do botão. Então a pessoa tem um receio ali de apertar alguma coisa e deletar tudo, sumir e a coisa assim. Mas sim, as pessoas jovens também têm isso. Isso é excelente. O segundo ponto que você trouxe, dessa questão da cultura digital, né, dos processos de negócio, é fundamental. Porque para você ter um bom sucesso, e daí dialogando, o termo que eu talvez usaria aqui é que a TI, em alguma medida, ela vem deixando de ser meio e vem virando o negócio, né? A TI, então, diferentemente do RH de outras áreas, que são importantes também, mas a TI acaba se tendo, nesse momento, de deixando de ser algo que é área meio e acaba sendo o negócio. Porque se a TI para o negócio. Se o banco de dados sai do ar, o negócio é o do ar. Então, eu acho que é esse momento que a gente vem percebendo, e principalmente depois do isolamento social. Porque o isolamento social, ele obrigou, querendo ou não, as pessoas migrarem para o digital, as pessoas usarem o digital, né? Porque chegou um momento que você não conseguia, você não podia sair de casa. Então, as empresas tiveram que correr para o digital. E eu vou encerrar, então, essa análise com um estudo. Eu vou tentar recuperar, mas se eu não recuperar, vocês procuram na internet. Depois, durante a pandemia, um pesquisador lá no Reino Unido, ele lançou um artigo chamado que nós estamos caminhando para um grande colapso digital. Era mais ou menos esse o título, né? O artigo me chamou a curiosidade, eu fui ler por que que ele falava que nós estamos caminhando, durante a pandemia, para um grande colapso digital. E o principal argumento dele é que, durante a pandemia, várias empresas que não estavam digitalizadas se viram obrigadas a ir para o digital, para poder dar continuidade ao seu negócio. Mas este ir para o digital, ele foi para o digital somente com uma preocupação funcional, sem preocupar com a segurança. E com isso, você teve uma proliferação de sistemas vulneráveis. E que, lógico, que as quadrilhas, né, os hackers, os grupos organizados, iam começar a mapear esses sistemas e depois começar a fazer ataques, né, como ransomware, coisas assim, para poder ter sucesso em termos financeiros. Então, o argumento dele é que nós estávamos construindo, naquele momento, um grande cenário para um colapso digital pós-pandêmico, né? E que, para mim, faz muito sentido isso, né? Porque, sim, veja, as escolas, por exemplo, né? Várias e várias escolas tiveram que implementar sistemas de aulas online e que muitas vezes os próprios professores não estavam preparados para isso. Então, nós tivemos problemas, né, que dialogam com o que você falou. Por exemplo, de salas de aula que estava tendo uma aula com um monte de crianças e entrava alguém lá e projetava lá um conteúdo adulto no meio da aula. Por quê? Porque a pessoa não está preparada. Isso é só assim a ponta do iceberg, né? Então, muita coisa vai acontecendo que eu acho que dialoga um pouco com essas considerações que você fez. Muito obrigado pelas considerações. Pessoal, alguma outra consideração? Tudo tranquilo? Só complementando o que o André falou, tem uma coisa interessante também, tipo, não foi aqui no Brasil esse recorte, um amigo meu, ele fez um intercâmbio para um país da Europa, e aí uma coisa que estava acontecendo interessante lá era o seguinte, as pessoas mais jovens estavam desaprendendo a mexer no computador, justamente porque elas estavam começando a usar muito o celular e tablet, que são versões muito fáceis de se usar, né? Que são muito simples, muito intuitivas. E aí, quando você ia para o Windows da vida, você mexia só com o básico. Então, tipo assim, elas eram contratadas para as empresas, e elas não tinham qualificação suficiente de mexer no básico do computador. Uma coisa que a gente achou que ia fazer o outro caminho, né? A gente achou que cada vez mais as pessoas iam ficar mais especializadas em mexer no computador e tablet mais cedo. Mas lá teve esse caminho, esse movimento inverso. E outra coisa que eu achei interessante também foi uma coisa que você comentou numa hora que muitas vezes algumas pessoas veem com maus olhos esses passos extras que elas tomam para poder
alterar os bancos de dados, né? Aconteceu comigo, tipo, até recentemente. Eu fui na farmácia, eu recentemente comecei um novo emprego, então eu troquei meu plano de saúde. E aí na farmácia, tá, eles falaram que demoravam 6 meses para você trocar o plano de saúde no sistema. E começaram a reclamar de como essa lei de proteção de dados foi, tipo, ruim para eles, só prejudicou tudo. E aí eu fiz uma pergunta muito simples. Eu falei assim, mas se eu for no aplicativo, eu posso alterar os meus dados? Ele falou, sim, se você for no aplicativo, você altera na hora. Mas eu tive que procurar essa informação, eles não deram para mim. Tipo, a informação que eles mais gostavam de propagar era de que demorava muito para alterar e de que era uma coisa muito mais difícil, que essa lei não tinha sido boa para eles. É. Luiz, olha, isso que você trouxe é excelente, né? É, enquanto pesquisador, faço vários experimentos assim em sistemas, né? E, por exemplo, existem vários sistemas que o sistema está preparado para coletar dado, mas não está preparado para excluir dado. Eu estou falando por isso porque recentemente, há um tempo atrás, eu fui assistir uma peça de teatro e a hora que eu fui comprar o ingresso, a pessoa que me vendeu o ingresso falou assim, não, eu preciso do seu CPF. Eu falei, eu pensei comigo, mas, poxa, só quero assistir uma peça do teatro. Para que você precisa do meu CPF? Né? E eu tenho, né, que é um parênteses aqui, eu tenho um CPF, vamos dizer assim, falso, que eu uso nessas coisas assim. Né? Daí eu falei, então tá, você quer meu CPF? Eu tenho um e-mail falso, que eu não uso, né? Dei lá meu CPF. Intencionalmente, né? Mas depois que eu dei o CPF, eu falei assim, não, cara, mas então tá, eu desisti do ingresso, não quero mais comprar, né? E já que eu desisti do ingresso, não vou comprar, eu quero que você delete o meu cadastro aí, meu CPF, meu e-mail. Acreditem em vocês, o sistema não tinha opção de deletar. O sistema só tinha opção coletar. Daí ele falou assim, cara, não tem isso. Eu falei, então chama o supervisor. Ele chamou o supervisor, ficou aquela loucura assim lá dentro, né? Ninguém sabia resolver, porque simplesmente o sistema não tinha a função de deletar dados, que percebe que é um direito de titular de dados. Porque sim, para assistir uma peça de teatro, qual é a necessidade de coletar o meu CPF? Não há necessidade nenhuma, né? Então, lógico que eu fiz isso, de forma alguma eu queria constranger aquela pessoa, gerar uma dor de cabeça, mas é um teste para a gente ver como que, em termos gerais, sistemas não estão preparados para certas obrigações legais. Isso é um experimento, né? Assim, lógico que eu não, né, não fui criar caso com ninguém. Assim como, por exemplo, eu recentemente, e aqui a gente está mais num bate-papo agora, né? Durante a pandemia, todos vocês vão se lembrar que para você ir a um shopping, era obrigado a você entrar com a máscara. A máscara, né, ela fecha essa região. Se a máscara fecha essa região e as câmeras de monitoramento do shopping que possa ter IA, já dificulta o reconhecimento de identidade pelo reconhecimento facial. Porque você fecha uma região que para o algoritmo é importante para fazer o cálculo matemático para a identificação do padrão. Né? Você faz uma triangulação de distância entre os olhos, o olho, o nariz, o olho e a ponta da boca, e quando você fecha isso aqui, você perde uma grande área de cálculo. Você fica basicamente restrito a uma área de olhos e de orelha para poder fazer cálculo de identificação do padrão, né? Mas o experimento que eu queria fazer, mas não tive coragem, não foi nem coragem, tempo ainda, ok. Então, eu vou a um shopping, que é uma área, vamos dizer assim, privada, né? Mas em vez de ir com uma máscara, eu vou com uma máscara, sei lá, do macaco, do dinossauro. E para ver qual que seria a reação, né, em termos de segurança, das equipes de segurança. Se alguém vai chegar em mim e falar, não, você não pode andar aqui com essa máscara, porque, cara, eu não sei quem é você, eu não sei se você é um maluco que vai furtar alguma coisa, causar algum dano aqui, entrar numa loja, pegar alguma coisa, sair correndo, e daí o sistema de monitoramento, quando procurar, não vai conseguir te identificar, ou não, você pode andar aqui sobre isso. A gente está falando de liberdades aqui, né? Quer dizer, quais são os passos que eu tenho enquanto liberdade para transitar com uma máscara que gera uma anonimização do meu rosto. Seria essa a ideia de um teste, né? Mas eu acho que é um teste de brincadeira, mais de experimento assim lúdico do que com algum embasamento científico mesmo nesse momento, né? Pessoal, tranquilo até aqui, tudo bem? Então, muito obrigado. Nos encontramos no próximo encontro, que é a próxima quinta-feira, no encontro 2 desse ciclo aqui. E assim que for renderizado, eu coloco esse conteúdo lá no playlist, tá bom? Valeu, moçada. Um abraço, bom restante de semana para vocês. Bom final de semana, hein? Até mais, bom final de semana. Valeu, professor. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Boa final de semana. Falou, Valeu, até moçada. mais.